Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Aleluia. Amados, nós estamos orando aqui de segunda a sexta, de 15 para as 6 às 15 para as 7. Tem uns homens de guerra aí que estão vindo. E eu vou dar um testemunho rapidinho aqui. Já resultado desta oração. Não tem nem 2 semanas, amanhã faz 2 semanas. Uma mãe e um filho. Houve um trauma, uma divisão entre a mãe e um filho, um adolescente. Esse filho se distanciou da sua mãe. E nós começamos a orar. Espírito Santo desfaz todo o trauma, quebra toda a barreira, tira toda a divisão, porque isso não vem do Senhor. Nós orando. E antes de vir para cá, eu recebi o WhatsApp dessa pessoa. Ela falou assim: eu estou muito feliz. Eu não sabia o que era. Eu falei assim: glória a Deus. Fazia anos, pastor, que ela não via um elogio do seu filho. Aí hoje ela falou para mim assim: eu estou feliz. Eu falei assim: glória a Deus. Ela falou assim: o meu filho disse que eu estou diferente. Tudo isso, amados, é resposta de oração. Uma barreira foi quebrada. Deus está restaurando o relacionamento entre mãe e filho. E Deus ama isso porque é família. Diga assim: Deus ama a família. Amém? Quero meditar porque o relógio aqui, ele trabalha contra a gente. Não, ainda não. Mas nós vamos converter ele. Mas esse negócio vai acabar na eternidade. Não vai ter isso não. Vamos ler a seguir do versículo. Interessante, eu gosto muito desse capítulo. Por quê? Os irmãos conhecem. Nós podemos dizer que é uma trilogia da redenção, né? Tipificando o ato, a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, reconciliando o homem de volta com o Pai. Diga assim: graças a Deus. Então todas elas começam com perdas, mas terminam com redenção, com salvação. A ovelha perdida, que por algum motivo ou outro, a Bíblia diz que ela se perdeu, ela se desgarrou das demais ovelhas. Não sei o porquê. Talvez alguma coisa chamou a atenção desta ovelha. Talvez ela deixou de ouvir a voz do seu pastor, porque a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve. Diga assim: a ovelha ouve e conhece a voz do seu pastor. Talvez ela deixou de ouvir a voz do seu pastor. O fato é que alguma coisa aconteceu que ela se desgarrou. Mas a Bíblia diz que o pastor amorosamente deixou as 99 e voltou, resgatou aquela que havia se perdido. E a Bíblia diz que ele se alegrou muito com isso. De semelhante modo, a parábola da dracma perdida. A Bíblia diz que essa mulher perdeu uma dracma, que é uma moeda. E a Bíblia diz também que ela se pôs a procurar. Eu creio que ela moveu os móveis da sua casa, varreu. Se tivesse sofá naquela época, tinha movido o sofá, escrivaninha, o rack. Eu ia falar estante nem existe mais, né? Acabou-se. Mas ela encontrou também a dracma perdida. E a Bíblia diz que quando ela encontrou, ela chamou suas vizinhas e se alegrou muito. O que eu quero dizer para você? Que no decorrer da sua trajetória, de toda a sua vida, talvez você tenha perdido alguma coisa no decorrer dessa caminhada. Mas esta é a noite que o Senhor vai te restituir em nome do Senhor Jesus. Você vai encontrar em nome de Jesus. Por quê, amados? Porque o Espírito Santo, ele habita em você, ele está em você, ele não vai deixar você desistir em impossibilidade, não tem a mínima possibilidade dele fazer com que você se desista. Você não vai desistir.
Diga assim: eu não desisto. Diga assim: dentro de mim habita o Espírito eterno. O Espírito de Deus está em você, até porque o teu Espírito também é eterno. Vamos dentro do texto. Eu quero agora chegar, eu não discorri a respeito do filho pródigo. A seguir do versículo 11, nós só vamos meditar um pouco. Amados, você está sentindo o clima diferente? Que o Espírito de Deus está aqui? Hoje o Espírito Santo me incomodou de uma maneira tão grande. Esse negócio de incomodar é esquisito, né? Vamos dizer que ele me constrangiu. Eu fiquei constrangido hoje. Eu tive que vir em casa. Quem disse que eu consegui ficar em casa? Eu tive que vir aqui para orar, para buscar a face de Deus, a presença do Espírito Santo. Deus está fazendo coisas extraordinárias na sua vida, no anonimato, e que vão se tornar realidade para todo mundo ver e dizer que Deus é Deus na sua vida. Amém, Ramon? Deus vai lançar uma palavra na sua vida que vai virar a chave, em nome de Jesus. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os seus bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que a tua palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira, e a tua palavra diz que ela divide, meu Deus, espírito de alma, medulas. Fale conosco de uma maneira poderosa e sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Amados, a Bíblia diz que esse jovem chegou diante do seu pai e pediu, ainda em vida, a parte que lhe era de direito. E pensa num povo extremamente zeloso pelas suas tradições, pela sua cultura, é o judeu. Sim ou não? Sim. São extremamente zelosos. E isso era uma grande afronta, um filho pedir algo ao pai, pedir a sua parte da herança ainda em vida. Mas alguma coisa também aconteceu com esse jovem, que ele tomou a triste decisão de pedir aquilo que ele achava que era de direito. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de decisão. Mas nós estamos vivendo em um momento, que nunca nós vivemos. Como o pastor João falou na quinta-feira retrasada aqui, o mundo está diferente, as coisas estão diferentes, tudo está diferente. E mais do que nunca, nós como povo de Deus, que servimos ao Senhor, nós temos que ter a sabedoria que vem do alto, que vem do Espírito de Deus, para nós não agirmos precipitadamente, tomarmos uma decisão baseada na circunstância na qual nós estamos vivendo no atual momento. Eu sei que se eu fosse perguntar aqui no particular, talvez você não queira se manifestar, mas se eu perguntasse assim: será que alguém aqui já tomou alguma decisão precipitada? Sim, eu sou o primeiro.
Amados, aquele jovem sequer ele consultou seu pai, sequer ele conversou com o pai, sequer ele chegou no pai: pai, eu estou pensando em fazer isso, será que vai dar certo? Funciona? O que o senhor acha? Porque um pai, amados, ele é a autoridade máxima na vida de um filho. E aqui nós estamos falando, simbolizando Deus e a criatura, os seus filhos, que somos nós. E isso também acontece nos dias de hoje, sim ou não? Sim, amados, acontece. E muitas vezes pelo fato de nós não chegarmos do Pai ao Espírito Santo e dizemos: Espírito Santo, esse negócio vai dar certo, esse negócio vai funcionar, eu posso fazer isso. Porque, amados, se esse jovem talvez tivesse tomado um conselho com o pai, o pai fala assim: meu filho, tudo que tem aqui é teu. Amado, diga assim comigo assim: tudo que a Bíblia diz. Diga mais forte, diz assim: tudo que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Tudo que a Bíblia diz que é meu, é meu. Meus irmãos, é tudo seu. As promessas são para nós, para aqueles que temem e que servem ao Senhor. Agora a pergunta é: nós temos consultado a Deus? Nós temos falado com o Espírito Santo, amado? Porque o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele ouve, o Espírito Santo, ele conduz, o Espírito Santo, ele dá a direção. E quantas vezes nós precipitadamente nós tomamos uma decisão, obstinado, mas eu tenho que falar, lá no fundinho, pastor Alba, a gente sabe que o negócio não vai dar certo, vai e quebra a cara. Diga assim: quebra a cara. Aí depois volta igual o menino emburrado, chorando: meu pai, o que eu fui fazer? É assim, amados, é assim ou não é? Sim, eu poderia ter feito assim, amados, e muitas vezes o caminho da volta é tão dolorido, é tão triste, às vezes o caminho volta, mas tem um preço a ser pago. Foi Deus? Não, foi eu quem escolhi. Quem pediu para sair? Foi o pai ou foi o filho? Fala comigo, igreja, quem foi, o pai ou o filho? O filho. Não consultou. A reflexão nessa noite: você tem falado com ele? Ei, acalma o seu coração. Se Deus não está falando nada, então não é hora de você fazer absolutamente nada. É momento de você aguardar e esperar em Deus, porque Ele trará a resposta, a solução na sua vida. Ele vai aplanar os seus caminhos. Talvez você vai falar: pastor, mas está difícil a situação, o que é que eu faço para mudar? O que é que eu faço para ouvir a voz? Como é que eu faço para ter uma direção, ou no mínimo acalmar a minha alma? Deixa eu dizer para você: culto de oração 15 para as 6, às 15 para as 7. Culto de oração às segundas-feiras, às 20 horas. Vai começar amanhã, às 20 horas. Diga assim: eu preciso orar. É difícil, né, amados? Amados, deixa eu dizer algo para você. Esse negócio de oração é tão sério, pastor Eudes. Não vou falar de data aqui não, porque senão vai dando impressão que a gente já está ficando tão velho. Mas muitos anos atrás, ainda solteiro, eu guardava uma mágoa tão grande no meu coração. Mas era mágoa mesmo. Eu era mágoa em pessoa, era o ódio em pessoa. Por uma pessoa. Eu odiava tanto um camarada que me fez mal. Eu jurei ele de morte. Mas você fala: mas esse magrelo, irmãos, esse magrelo não foi gente. Não foi. Usuário de droga, alcoólatra, terrível. Aí Jesus pega. É igual o irmão disse para mim uma vez: rapaz, Jesus gosta de pegar o que não presta mesmo, mas Ele pega para lapidar e fazer com que se vire um diamante, um vaso de honra. Amados, aí eu comecei a ler a Bíblia, não conhecia nada de Deus. Olha que coisa louca que Deus faz. Lá no Mato Grosso, afora na Água Boa, você conhece lá, né, pastor? Mas comecei a conhecer aquele Novo Testamento, cinzinha, aquilo lá. Vou dar esse testemunho para vocês aqui a respeito de oração. Comecei a ler, fumando, bebendo, fazendo tudo de errado. Tinha vezes que eu lia a Bíblia, como diz aí, eu estava chapado, mas lendo a Bíblia. Aí eu peguei um amor tão grande na Bíblia que eu andava com a Bíblia no bolso.
andando com a Bíblia. Sonhei com arrebatamento, eu nem sabia o que era aquilo, eu fiquei louco, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Sonhei com arrebatamento, o povo subindo e eu ficando olhando, e o povo desesperado, e eu lá não sabia de nada. Eu sabia que não era legal subir, mas não estava subindo. Amados, aí eu vim para Goiânia para consumar o ato, para pegar o camarada. Depois eu vou contar o que aconteceu antes. Em outra oportunidade, vocês vão ter oportunidade, se vocês me tolerar. Eu fui morar onde? Num quarto de um cômodo só. Fui morar no fundo de uma casa que a mulher fazia parte do ciclo de oração. Olha onde Deus me levou, no fundo, para morar no fundo de uma casa que a mulher fazia parte do ciclo de oração. A mulher do coque, ela tinha um coque, a mulher sapateava, pastor, que parecia um peão. E começou a me evangelizar, começou a trabalhar. Tudo isso, amado, estou falando a respeito de decisão. Ela me convidou para ir para a igreja, fui uma vez, fui duas, fui três. O Espírito Santo começou a pegar, começou a trazer, começou a atrair, começou a fazer a obra. Eu comecei a fazer umas campanhas, mas não converti não. Desempregado, precisando trabalhar, irmão, precisando de tudo. Deus abriu as portas do trabalho. Disse, rapaz, o negócio funciona. Amados, Deus, Ele tem interesse em você. Deus, Ele se importa com você. Deus está cuidando de você. Ele cuidava de mim mesmo antes de eu me converter. Ele já tinha um cuidado dele, porque alguém orava por mim. Alguém já estava orando por mim. Irmão, deixa eu dizer para você, aqui existe um povo que ora por você. Aqui existem obreiros que te cobrem de oração. Nós temos pastores aqui que levantam nas madrugadas e oram por você, que intercedem por você. É por isso que os milagres estão acontecendo. É por isso que as portas estão se abrindo. E eu quero dizer para você que o melhor de Deus ainda está por vir. Deus irá fazer coisas sobrenaturais na sua vida, no nome de Jesus. Sabe o que Deus falou comigo aqui, na madrugada, vindo para cá? Falou assim, eu vou levantar empresários nessa igreja. Eu orando pelos empresários, falei assim, eu estou orando pelos empresários, vamos orar pelos empresários. E Deus falou assim, eu vou levantar empresários. Eu vou levantar aqueles que estão lá no anonimato, quietinho, eu vou levantar eles e vou honrar homens e mulheres nessa igreja, mas porque somos uma igreja de oração, somos uma igreja que ouve a voz do Espírito de Deus. Nós somos um povo que não vamos andar movido pela circunstância ou pela situação. Nós não vamos andar movido pela Covid, pelo coronavírus, ou pelo capitão Corona, né, irmã Patrícia? Diga assim, Deus é bom. E resumindo, amados, Deus me pegou, me salvou. Foi um processo assim, pensa, passando na prensa, passando naquela máquina, igual o pastor falou, de garapa. Moeu, mas moeu bem moído. Tinha que moer, amados, porque era terrível. Aí deixa eu perguntar para vocês, não pergunta para mim. Amados, as portas fechou de uma maneira tão grande, mas tão grande que eu não conseguia trabalhar. Pergunta para mim, quem te deu emprego? Pergunta. O cara que eu queria matar. Eu estou lá em casa, vivendo de cesta básica, pastor. Nisso a minha mãe já estava em Goiânia. E minha mãe sabia do intento meu no coração. Ruim. Ela falou, meu filho, deixa disso. Mãe, tadinho, não conhecia Deus. Estou lá um dia lá. Moço do céu. E nessa noite eu tive uma luta com o capeta, com o demônio. Lutei mesmo. Amanheceu, eu fui orar, naquele amor, primeiro amor que é grande demais. Bateu palma lá fora, a minha mãe olhou assim, fulano está lá. Você não vai lá não? Eu falei assim, eu vou. Eu vou lá. Aí cheguei lá nele, ele falou assim, Rogério, fiquei sabendo que você passou para a crença. Você fala assim, né? Você passou para a crença? Sim, eu já era líder de mocidade. Estou crente. Ele falou assim, e estou sabendo que você está precisando de emprego. Assim, estou. Mas eu fiz uma oração antes de ir lá, viu, irmão? Quem sabe ele não queria me matar, né? Eu falei assim, Jesus, corta todo laço de morte. E fui. Minha mãe ficou lá com a portinha assim, aberta, olhando. Mas ele falou assim, você quer ser gerente da minha empresa?
Amém, amados? Olha o que Deus faz. Aí depois eu ganhei ele para Jesus, ganhei a mulher dele, ganhei os filhos dele. Deixa eu dizer algo para você, esse jovem tomou uma decisão precipitada. Não tome decisões precipitadas. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Amados, convite é o que não falta para você vir à casa do Pai. Mas o interessante é você dizer, talvez você está pagando um alto preço por não ter ouvido a voz do Espírito, a voz do seu pastor. Coisas estão acontecendo na sua vida que talvez você não consegue enxergar uma saída. Deixa eu dizer algo para você, o Espírito Santo está trabalhando no meio disso aí. Eu ministrei há poucos dias, mas Deus, Ele é perito, especialista em trazer vida, gerar vida, trazer vitória em meio ao caos. Em meio a situações adversas, Ele faz essas loucuras, Ele faz essas coisas. Talvez pessoas que estão devendo, Deus pode levantar pessoas para te abençoar, e Ele vai fazer isso em nome do Senhor Jesus, porque isso aconteceu comigo, amados. Se eu posso contar testemunhos aqui, são muitos. Cheque chegar na minha casa que eu não sabia quem que mandou o cheque. Eu falava assim, esse negócio não tem fundo. Eu ia lá, tinha fundo. Uma vez aconteceu lá em Professor Jamil, você lembra disso, pastor? Eu precisava de um dinheiro, mas naquela época era R$800. Muitos anos atrás, tem uns 20 anos, irmãos, era dinheiro. Era dinheiro. O joelho meu tinha calo de orar. Está precisando voltar a ter calo. Amado, parou, eu não estava em casa, parou uma caminhonete, estava uma vizinha na minha casa, deixou um envelope, falou assim, aqui que mora o missionário Rogério. Eu falei assim, entrega esse envelope para ele. Amado, cheguei em casa e perguntei, quem foi? Disse, não, um cara de uma caminhonete aí, deixou aqui. O que é? Não sei. Eu abri o envelope, era o cheque no valor de R$800, amados. A providência está a caminho da sua casa. A providência, ande somente pela voz do Espírito, não se mova pelas circunstâncias ou situações. Talvez, vamos aqui, conjecturar comigo aqui, talvez alguma coisa influenciou aquele jovem, que o levou para longe do Pai, porque a primeira coisa que o inimigo faz, ele usa uma circunstância, uma condição contrária, uma situação contrária, uma circunstância contrária, e como eu falei, o Espírito Santo, ele sempre fala, ele fala, não vai, cara, não vai, foi influenciado, pagou um alto preço, e a primeira coisa que o inimigo faz, é levar para distante do Pai. Talvez nós estamos dentro da casa do Pai e estamos distante do Pai. Você acha que isso é possível? Diga glória a Deus. É possível. Diga assim, a partir de hoje, eu só vou ouvir a voz do Espírito. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Mas o interessante é que ele foi, e ele sabia depois que ele já, o que a Bíblia diz aqui no versículo 17? Então, caindo em si. Isso já aconteceu com você? Você fala assim, rapaz, o que eu fui fazer? O que eu fiz? O negócio era tão simples. Amados, Deus vai transformar tudo isso que está acontecendo na sua vida em bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque algumas vezes Deus até permite o negócio complicar, aí depois Ele explica porque teve que complicar, e depois Ele descomplica. E é isso que Deus faz, é isso que Deus faz na vida da sua igreja. A Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. Ele falou assim, rapaz, eu estou passando necessidade porque eu quero. Lá na minha casa, na casa dos meus pais, até os funcionários comem muito melhor do que eu, é tratado melhor do que eu. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele faz com que o ímpio ajunte riquezas. Diga assim comigo, diga bem forte, só os que creem, diga assim, Deus faz com que o ímpio, o injusto, ajunte riquezas, amontoa, para transferir para a minha vida. Está na Bíblia. Olha o que Deus faz, mas para isso eu preciso ouvir a voz de quem? Do Espírito. Amados, não toma decisão baseada na circunstância nem na situação, não, em nome do Senhor Jesus. Não tome decisões precipitadas na hora da pressão. Tome decisões baseadas na palavra de Deus e no que o Espírito Santo de Deus diz para você. Porque o Espírito Santo está falando aqui nessa noite.
O Espírito Santo fala aqui todos os dias, Ele fala com você todos os dias, Ele te dá orientação, Ele te dá sinal, Ele fala com você através de um hino, através de uma música. Se for preciso, Ele usa até mesmo uma mula para poder falar com você. Ele faz essas coisas. Mas o interessante é que esse jovem reconheceu e falou assim: rapaz, eu vou mudar a minha história. E é hoje que Deus vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. Mas se tem uma maneira de Deus mudar a sua história, é através da oração. Diga: oração é o caminho, irmãos. Todo mundo aqui 5:45 da manhã. Mas Deus está fazendo coisas grandes aqui. Cadê o irmão Rogério? Está aqui não, hoje ele não veio. Já tem testemunhos aqui. O melhor dessa terra é para você. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, Ele falou assim: está consumado. O meu povo é mais do que abençoado. O apóstolo Paulo diz assim: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, amados, essa palavra ela encaixa direitinho. Quando ele fala assim: olha, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui? Porque, amados, muitas vezes nós tomamos a decisão e a primeira coisa que acontece é levar para longe. O inimigo leva para longe, afasta para longe, aí o negócio vai ficando mais complicado. Deixa eu dizer algo para você, inclusive eu falei para o irmão hoje aqui: quanto mais complicado tiver a sua vida, mais perto da sua bênção. Amados, quando o negócio arrocha para mim, quando fica arrochado, eu já falo para a Patrícia. Eu falei assim: o milagre está chegando. Está chegando. E é assim que funciona. Deus não nos deixa cair. Deus não nos deixa abandonado. Diga assim: Deus é bom e o diabo não presta. É fato. Amém, amados? E eu vou orar por você nessa noite, porque eu estou sentindo a autoridade da minha oração. Eu sinto que os céus estão abertos nesse lugar. A oração que se fizer nesse lugar aqui, Deus ouve. Para quem crê, a oração que se faz nesse lugar, Deus ouve. A oração que se faz neste lugar, Deus ouve. Deus responde, porque nós estamos aliançados com Deus, compromissados com o Espírito Santo, compromissados com o Senhor, compromissados com almas. Seguindo aqui, levantar-me-ei. O que precisamos fazer, amados? Levantar. Ele se levantou, ele arrancou forças da sua fraqueza. Diga assim: força da fraqueza. Quem é que faz isso? Você fala isso para o mundo aí, fala assim: rapaz, tem que arrancar força da fraqueza. Como é que funciona esse negócio, arrancar força da fraqueza? Irmãos, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe fazer isso. Arrancar forças lá da fraqueza. Vai lá da alma, lá do Espírito. Ele se levantou. E nessa noite você vai se levantar como um leão, porque você é filho do leão da tribo de Judá. Continuando aqui, levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço. Deixa eu dizer para você, o Deus ao qual nós servimos, Ele é um Deus de oportunidade. Diga glória a Deus. Ele é Deus de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta oportunidade, quantas forem precisas na sua vida, desde a partir do momento em que você ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Falta só 10 minutos. O ministério de louvor dessa igreja, nós temos que louvar a Deus pela vida deles, porque quando eles estão louvando, o Espírito Santo está se movendo nesse ambiente. E eu quero chamar eles aqui. Eu não sei o nome da irmã ainda, só sei o nome do Nils, do Gessé, do Diego, Zaira, a irmã Zaira, cadê ela? Também. Irmãos, eu acho o culto assim de quinta-feira tão pouco tempo, porque é tão bom ficar na presença. Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo agir na sua vida aí. Talvez você hoje esteja como esse filho pródigo. Talvez assim inconsciente você tomou uma decisão forçada pela circunstância e pela situação, que te colocou numa situação difícil.
complicada, ou talvez até mesmo te empurraram para essa situação. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo, Ele segura na sua mão hoje e fala para você: filho, eu estou contigo, preocupa não, nós vamos consertar esse negócio aqui, nós vamos ajeitar, nós vamos aplanar esse caminho torto, nós vamos arrancar esse estoco, nós vamos colocar um caminho plano, e o meu nome será glorificado na sua vida. Então somente nunca mais haja baseado e tomando decisões pela circunstância ou pela situação. E não permita também que os outros coloquem pressão em você para que você tome essa decisão, porque isso acontece muito. Vamos cantar um hino, pode cantar. O Senhor tem liberdade. A sua palavra diz que aquele jovem, ele voltou-se para o Senhor, ele voltou a casa. A atmosfera já mudou, teu Espírito está aqui. Tu estás aqui, Senhor. As evidências surgirão. Aleluia. Teu Espírito está aqui. Ele está aí dentro de você. A atmosfera já mudou. Oh, doce Espírito. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos chegarei, vai encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. Chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Espírito de Deus. Toma todo o nosso ser, toma nossa vida. Enche-nos em ti, batiza-nos. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra.
Espírito Santo, aquele jovem caiu em si, e a palavra diz que ele voltou-se para o pai, mesmo com a decisão errada, talvez influenciado por alguns, por alguém, por uma circunstância. Meu Deus, muitas vezes isso acontece na nossa vida prática. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, assim como o Senhor, que aquele pai abraçou aquele filho, que voltou-se arrependido pela decisão que tomou, precipitada, e a tua palavra diz que aquilo tudo terminou em festa. Meu Deus, que esse processo dos teus filhos, esse que eles estão passando, termine em festa, ainda esta semana, no nome do Senhor Jesus. Que eles venham se alegrar de uma maneira poderosa e sobrenatural, que haja um mover do teu Espírito sobre a vida deles, no nome do Senhor Jesus. Seja nas finanças, seja no matrimônio, seja, meu Deus, na vida profissional, na saúde, que o Senhor venha como um rio, meu Deus, fazendo com que os teus filhos venham jorrar, meu Deus, fontes de águas vivas, no nome de Jesus. Eu libero essa palavra profética sobre a vida dos teus filhos, que haverá vida, haverá vitória, haverá, meu Deus, resposta do Senhor em meio ao caos. O Senhor trará à existência aquilo que não existe, porque o Senhor trata o que não existe como se já existisse. Então eu abençoo cada um dos que estão aqui, os que estão nos assistindo através da internet. Sejam ricamente abençoados por todos os lados da sua vida. Sejam abençoados pelo sul, pelo norte, pelo leste e pelo oeste. Que a presença do Senhor encha a sua casa, encha a sua vida, em o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.